Olá, aluno e aluna do primeiro ano do ensino médio, tudo bem? O meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre a canção e a intertextualidade. Mas antes vamos dar boas-vindas à Vânia. Tudo bem, Vânia? A Vânia vai nos acompanhar hoje nessa aula, ok? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o conteúdo, vamos ver o objetivo dessa aula. Então, o nosso objetivo hoje é justamente que vocês reconheçam e usem de maneira produtiva e autônoma estratégias de intertextualidade e de metalinguagem na compreensão e produção de texto. Nós já viemos falando sobre a metalinguagem, né? No nosso encontro anterior, nós falamos sobre a função metalinguística. E hoje nós vamos continuar falando sobre esses recursos que vão trazer essa expressividade para os textos, sejam eles contos, canções, poemas, ok? Então vamos lá. Bem, o que nós vamos trazer hoje são alguns fragmentos do rap do Emicida, Amarelo. Nós vamos ver o seguinte, no início da canção nós temos os seguintes versos. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Aí, lá na terceira estrofe, nós vamos ver os seguintes versos. Acredito que são versos para quem curte aí o Emicida, que segue a carreira dele, talvez tenha essa estrofe aí registradazinha na mente, né? Eu tenho sangrado demais, eu tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Olha, gente, esses versos, eles se tornaram aí um hino para muita gente, nessa situação mesmo de ser resistente, de resistir, de enfrentar os problemas. Às vezes, o que muitas pessoas talvez não saibam, que esses versos que nós acabamos de ver, na verdade, eles são de um outro cantor, o Belchior. Nós vamos ver que o Leandro, o que ele vai fazer? Ele vai abrir aí um diálogo, ele vai citar esse fragmento da canção do Belchior no seu rap Amarelo, tá? Então, ali para os técnicos, vão chamar isso de sample, né? Então, nós temos aí esse diálogo, então, ali no início. Então, vamos ver um pouquinho sobre quem foi o Belchior. Bom, então, gente, esses versos iniciais que estão aí em amarelo são da canção Sujeito de Sorte, de Belchior. Uma canção que foi escrita em 1973, Nós vamos ver que esse momento também era um momento complicado para muitos brasileiros, porque estávamos em plena ditadura. Então, também uma situação complicada em que realmente as manifestações artísticas se voltavam muito para essa questão de se falar da situação, muitas vezes não podia falar abertamente, e às vezes você tem essa situação mesmo dessa canção vir como esse hino de resistência, tá? Bem, nós vamos ver que a letra da música, lá, o Sujeito de Sorte, vai falar sobre essa questão de não aceitar a derrota, alertando para o fato que suportar o dia a dia também é um ato de resistência e superação. Sim, muitas vezes, gente, é complicado para algumas pessoas lidar com esse dia a dia, lidar com o cotidiano. E no nosso caso aqui, muitas pessoas têm enfrentado e têm sofrido muita pressão, muitas vezes psicológica, com a questão da pandemia.
uma situação muito nova para todos nós. Então, muitas pessoas, quando cantam aí esses versos, né, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, muitas vezes eles cantam nesse sentido, né? Ano passado tudo isso foi uma surpresa para mim, eu não sabia como enfrentar, mas esse ano eu vou lidar melhor com essa situação, eu vou resistir, né? Então, por isso que muitas pessoas se identificaram aí, né, com essa canção. Ainda falando sobre o Belchior, então nós vamos ver, né, o Belchior, né, nasceu aí, né, no Ceará, foi um compositor, cantor, pintor, desenhista e caricaturista. A gente fala, né, hoje é muito comum a gente falar nessa situação, né, um multiartista. Então ele tem vários talentos aí. E as canções do Belchior, né, falam, né, de amor, de paz, muitas vezes, como eu comentei com vocês, falando dessas questões sociais, tá? Nós vamos ver que as letras da música do Belchior vão mostrar toda essa maturidade intelectual aí do cantor, ok? E nós vamos ver que o Belchior também, nas suas canções, também era muito comum de encontrar esse diálogo com outros escritores, com outros romancistas. Então, o próprio Belchior, nas suas letras de música, também vai ter esse recurso aí que é a intertextualidade, tá? Então, já que nós estamos falando em intertextualidade, eu sei que esse termo não é novidade para vocês, mas vamos relembrar o conceito. Vamos ver aí o conceito de intertextualidade. Ah, tá. Antes do conceito de intertextualidade, vamos falar do Leandro, né? Vamos falar do Emicida, e aí a gente fala do conceito. Bem, então, o Emicida, eu acredito que muitos de vocês já saibam, né? O nome dele é Leandro, e ele assumiu aí esse nome artístico porque ele, assim, vencia, né, as batalhas né, de rap. Então, ele, ao vencer várias batalhas, os amigos começaram a falar: nossa, você mata, né, os seus adversários com rimas, né? Então, a gente vai ver que o Emicida é a fusão, né, de MC, né, e homicida, aí Emicida, né? Porque uma vez ele ganhou, né, nessas batalhas, ele ganhou 11 vezes direto. Então, o cara era realmente imbatível na batalha, né? Bem, ainda sobre o Emicida, nós vamos ver que ele começa, né, a participar, né, dessas batalhas aí, a partir de 2005, mas o início mesmo, assim, que a gente vai falar que ele vai aparecer nesse cenário midiático aí, foi com a gravação de uma música chamada aí Triunfo, tá? Então, e aí nós vamos observando esse desenvolvimento aí, né, essa carreira do Leandro. E eu já comentei aqui em outras aulas, né, que foi lançado ano passado esse documentário Amarelo, em que ele vai falando, vai resgatando toda essa questão mesmo cultural, e falando dessas questões sociais no documentário. É um documentário que vale a pena assistir, tá? Então, agora sim, vamos falar da intertextualidade. Bom, então, a intertextualidade é um recurso, né, realizado entre textos. É aquilo que eu falei com vocês, do diálogo entre os textos. Olha, gente, esse diálogo, tá, ele acontece por meio de uma citação, de uma referência, tá? Uma passagem que uma coisa lembra a outra. A gente observa, né, que a intertextualidade ela pode acontecer tanto de maneira explícita, né, como de maneira implícita. No caso aqui do Amarelo, nós temos esses versos aí do Belchior logo no começo e aparece de maneira explícita, é claro, é marcado. Gente, uma coisa interessante da gente observar é o seguinte: muitas pessoas às vezes perguntam assim, plágio, intertextualidade. Olha, a intertextualidade é um recurso estilístico. Eu claramente mostro que aquilo pertence aí a uma outra pessoa e eu estou mencionando, eu estou citando.
Já o plágio é quando eu uso determinada fala de uma pessoa ou fragmento de texto sem mencionar, com né, interesses ali que não são claros, né? Então, voltando então, nós vamos ver que às vezes nós também temos essa intertextualidade que vai acontecer de maneira implícita. E aí vai exigir da gente o nosso repertório cultural. Eu já comentei sobre isso. Muitas vezes, se você não conhece, né, um determinado texto, se ele é mencionado em outro, você não percebe. Tá? Então, a intertextualidade exige isso da gente, ok? Bom, então, como nós vamos ver, a intertextualidade, então, ela tem a ver com essa referência aos elementos existentes em outro texto, seja do nível do conteúdo, né, o assunto, pode ser a forma, ou pode ser ambos, forma e conteúdo. E eu também trouxe aqui uma imagem, né, que é justamente a capa do LP, chamado LP, né? Long play, do LP lá do Belchior, né, Alucinação, de onde tem aí a canção Sujeito de Sorte. Então aqui até nessa questão da capa, né, nós vamos ver essa questão dessa intertextualidade, né, de um texto, né, a capa do Emicida também vai abrir esse diálogo com a capa do Belchior. Bom, gente, uma outra curiosidade, e essa aqui é muito interessante, mostra ali, né, mais uma vez a questão do diálogo, né, o próprio título, né, não só do documentário, mas como da canção Amarelo, é também uma questão de intertextualidade, porque o próprio Leandro ele vai falar, olha, esse título ele surge de um poema, tá, do Paulo Leminski, que é um poeta, que lá no poema tinha os seguintes versos: a maré é um elo entre o azul e o amarelo. Olha, então ali também inspirou o poema do Leminski, também vai inspirar aí o Emicida, né, no amarelo. Vocês podem até observar que até a grafia ele escreve, né, o amar, que vem aí do verbo, né? E o elo, né? Esse amar é esse elo, essa ligação. Então ele tem essa na grafia a gente também vê subentendido isso, tá? Agora, gente, uma coisa nós vamos observar ao longo aqui de alguns versos, porque não vai dar para a gente trabalhar toda a canção. Nós vamos ver que ao longo de alguns versos, nós vamos ver a preocupação ali do eu lírico, tá? Em falar dessa questão dessa resistência, em se preocupar com a questão da saúde mental das pessoas, né? Em ser esse hino mesmo, convidando as pessoas a resistir, a ter força, a não desanimar. Nós vamos observar isso. E aí eu vou fazer uma outra interpretação bem pessoal, tá? Mas nós vamos chegar lá. Bom, nós vamos, como eu disse para vocês, tá? Para quem já viu o vídeo, para quem já viu o vídeo do Amarelo, no começo tem um áudio, uma pessoa falando de maneira emocionada sobre os problemas que está enfrentando e às vezes a vontade que tem de desistir. O que eu acho que muitas pessoas não sabem que esse áudio é um áudio de uma voz real, de uma pessoa mesmo real que estava tendo esses problemas mesmo de desânimo, não sabendo como enfrentar as coisas. E aí era um pedido de ajuda, na verdade era um pedido de ajuda, hoje a pessoa está bem, tá? E o Leandro, ele vai colocar aí, né, no início desse vídeo, até mesmo para nos alertar sobre essa questão dessas pressões, né, que a gente realmente tem que falar, tem que comentar, as pessoas que não estão sentindo essa instabilidade mental têm que procurar ajuda, porque a gente não deve calar. Então, como eu disse, né, o Amarelo também tem esse papel aí também de alertar para essa questão dessa saúde mental. Vamos para as questões sociais, então, da letra da música. Tem um momento, né, na letra da música, que se fala assim, né? Eu sonho mais alto que os drones, combustível do meu tipo
a fome. Então aqui nós vamos ver que na letra da música, né, do rap, né, o eu lírico, ele também vai falar, né, esse discurso dessa determinação, que vai falar dessa realidade de muitos brasileiros que vivem aí nas comunidades e que é justamente marcado por essa escassez, né, inclusive de comida. Mas aí nós vamos ver o seguinte, o eu lírico fala isso, olha, se você não tem, que essa falta, que essa ausência seja um motivo para você resistir e continuar, não se abata. Nós vamos observar, tá, que nós temos ainda uma coisa bem interessante na letra de Amarelo, que um poema do próprio Leandro, tá, que ele vai incorporar também na letra. E aí nós vamos ver que o poema chama Permita que eu fale. Esse poema também vai falar, né, sobre essa questão da vivência das pessoas negras, periféricas, LGBTQIA+, que muitas vezes sofrem com a questão dos estereótipos, tá? Elas são caracterizadas ou pelo local que ele nasceu, ou pela questão do gênero. E aí, nos versos, nos alerta justamente para isso, para a gente não ter essa postura mesmo desses estereótipos. Vamos aos versos. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes? Não, melhor, figurantes, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Olha, gente, era aquilo que eu falei, né? É aquela questão que nós até vimos lá no poema da Mel Duarte, na nossa aula anterior, falando dessa questão, porque lá, né, no poema Minha Condição, o eu lírico fala a mesma coisa, né? Olha, o meu canto, né, eu escrevo para falar da minha trajetória e de todas as mulheres negras que foram silenciadas. Aqui nós vamos ver na letra do Emicida algo semelhante acontecendo. Ele fala, olha, eu vou contar a minha história, a minha narrativa, né? E não fique preso a essa minha condição, a esse contexto. É a minha história, né? Essa questão mesmo de contar, né, quem eu sou, né, como eu cheguei até aqui. E aí, gente, nós vamos ver que o rap, tá, ele vai ser, sim, essa linguagem para muitos moradores de periferia, né, que vão encontrar aí nas palavras, né, a maneira de entender o próprio cotidiano, tá, e entender a própria realidade, ok? Gente, então vamos falar agora dos versos finais aí do rap, e que vai trazer aí essa questão desse encorajamento. Então, e aí, maloqueiro? E aí, maloqueira? Levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas, certo? E aí depois, mais à frente, nós vamos encontrar os seguintes versos. Você vai sair dessa prisão, você vai atrás desse diploma. Olha aquilo que nós falamos, a questão do encorajamento. E esse pedido, né, de força, de resistência, faz isso por nós, faz essa por nós. Te vejo no pódio. Gente, nós sabemos, né, que aqui há muito mais o que falar, mas eu espero vocês no ao vivo e a gente vai conversando mais sobre essa música, tá? Porque hoje, né, nós vimos aí que nós analisamos, né, a letra do Amarelo, do Emicida, observamos alguns elementos estéticos, vimos a letra do rap como esse agente de emancipação intelectual e estímulo à participação da vida pública, tá? Permitindo aí os sujeitos acessarem esses lugares de fala, ok? Para preparar
essa aula. Eu usei a análise aí da Renata Arruda, que está lá no site, né? Letras de Música. Vocês vão ver que tem muito mais. E eu aguardo vocês no próximo encontro e tenham uma boa semana.